Fala galera, tudo bem? Galera do coletivo Utopia Brasileira, uma boa noite para você que está acompanhando a gente ao vivo nessa transmissão, nessa live que nós estamos fazendo em tempo real. E para você que está acompanhando em outro momento, para você que está assistindo a gente pelo Instagram ou pelo YouTube em uma outra oportunidade, um bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo à nossa live. Eu sou Diego Barros e nessa terça-feira, dia 21 de abril, nós vamos começar uma série de bate-papos nos quais a gente vai discutir alguns temas relacionados ao momento complicado em que a gente está vivendo. E lembrando que você pode participar e interagir com a gente aqui através do nosso Instagram, o @utopia.brasileira, e também pelo nosso canal Utopia Brasileira no YouTube, tá certo? A gente está aguardando o nosso convidado entrar online e daqui a pouco a gente vai começar a live com ele para poder debater o tema de hoje, né? A pandemia de Covid-19, ela nos exige diversos cuidados, mas também nos faz pensar sobre o país que nós queremos construir e aquilo que nós consideramos essencial para nossa gente, né? E hoje a conversa vai ser sobre o impacto do coronavírus na população negra. E para esse tema nós convidamos o historiador, filósofo e fundador do projeto Wakanda em Madureira, Jonathan Raimundo. Daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo com a gente aqui e nós vamos falar com ele sobre esse tema, sobre como ele está vendo esse momento de coronavírus, principalmente nas áreas em que ele atua e como isso vai afetando o movimento negro, as populações negras que são realmente as populações mais marginalizadas e aquelas que necessitam de maiores cuidados na nossa sociedade. Tá certo? Manda uma mensagem aqui pro nosso amigo Jonathan, falar que a gente tá online aqui já e que tá só aguardando ele para poder conversar, tá certo? Jonathan. Pá, pá, pá. Então, gente, quero dizer para vocês que, como é a primeira vez que eu faço uma live no Instagram, assim como também é a primeira vez que eu uso o Instagram, né? E eu evito ter um Instagram pessoal, justamente por conta dessa questão de privacidade de dados, privacidade de imagem e tudo mais. Mas quando a gente trata de uma situação que tem a ver com aquilo que a gente acredita, que a gente discute, a gente coloca a cara para poder participar. Entendeu? Mandar um abraço para todo mundo que já está entrando logado aí, que já está assistindo a nossa live, né? Pessoal do Coletivo Utopia Brasileira que já está entrando, participando, Gabriel Stumbo, o Franco Nascimento, e aí nós já estamos aqui, tá chegando já, visualizar, fazer uma transmissão. Estamos aguardando agora só a conexão entrar para a gente conversar com o Raimundo, tá certo? E aí nós estamos aí com ele, Jonathan Raimundo. Fala aí, meu camarada. Boa noite para você, tudo de bom? Na boa, tudo tranquilo, apesar dos pesares, a gente está tentando ficar bem, né? É isso aí, é um momento difícil para todo mundo, né, parceiro? É isso, mas a gente vai superar, né? A gente vai superar. A gente tem visto a favela muito organizada, né? Tentando dar conta diante de uma total ausência do Estado, a gente está tentando se virar e em algum nível ter conseguido, né? Vamos ver. É isso aí, esse é um processo muito importante. Processo do pessoal da favela, do povo negro, tomar em suas mãos as rédeas daquilo que quer para si mesmo e seguir em frente, né? Tocar, porque como diria aquele funk, se eles lá não fazem nada, nós faremos tudo daqui, né? Exatamente, a gente tem visto como Estado e tem conseguido minimamente atender. Mas a gente sabe que sem a presença do Estado, mano, não dá, né? Ninguém consegue dar conta, né? Da demanda que é.
É Mas isso aí, né? A gente precisa que o Estado participe, né? quando se tem alguma coisa, se tem pela mão das pessoas, né? Pelos centros e tal, pelas organizações. O que foi um papel minimizado diante da história recente, mas está vendo que é um papel fundamental, né? Que são esses grupos que conhecem a favela e que na hora que o bicho pega, se mobiliza, né? É isso aí, com certeza, com certeza. Vamos entrar no bate-papo aqui só, relembrando que o Jonathan, ele é historiador, é filósofo e ele é fundador do projeto Wakanda e Madureira. Aí, antes da gente começar, fala um pouquinho desse projeto Wakanda e Madureira. Filósofo é por conta das pessoas, né? Aí, mas se, mas se filosofia é a criação de conceitos, a gente pode ser também, né? É isso aí, com Então, certeza. então, a Cana Madureira começou há 2 anos atrás como um piquenique, porque eu comecei a usar as redes sociais para escrever sobre racismo e comecei a entrar em contato com muita gente bacana, muita gente interessante e perceber que a maioria das relações ficavam limitadas ao mundo virtual. Eu sou um cara que sou apaixonado por gente, eu gosto de gente, gosto de bagunça e resolvi começar a pensar em alguma forma das pessoas se encontrarem, né? E sobre a necessidade também de se organizar quanto coletivo para resolver, para dar conta das demandas que o racismo provoca o tempo todo. E aí eu falei com a Dandara Barbosa, que é uma mulher de Santa Cruz, que eu também não conhecia pessoalmente, mas que gostava muito do que ela falava, do que ela escrevia. E falei com ela sobre essa minha angústia de querer fazer alguma coisa para a galera se encontrar e começar a se articular, a se organizar em torno de pautas que nos são caras. E aí eu pensei no piquenique, porque o piquenique garante a comida e a bebida, e o nosso povo sabe que comer e beber é fundamental, sagrada. Com certeza, com E, certeza. e o Wakanda acontece como um piquenique, a gente cria um evento no Facebook, um evento fechado, e vão cerca de 80, 70 pessoas na primeira. E um dado importante, que isso acontece na semana depois da morte da Marielle, né? Então a gente estava muito mexido e acabou que foi muito importante para a gente também, né? Se solidarizar, estar junto nesse momento tão doloroso para nossa comunidade e tal. É, pois é, foi bastante E impactante. acabou ficando bacana em 2 meses, aí já virou roda de samba também. E aí a galera foi chegando, foi chegando. Hoje a gente produziu eventos, produziu encontros com mais de 1.500 pessoas. Hoje o Wakanda e Madureira produz atividades educacionais. A gente tem uma roda de conversa chamada Papo com Griot, na qual a gente chama os mais velhos para trocar ideia, porque isso da perspectiva africana é fundamental. Esse ciclo de conversas guiado a partir do mais velho. Então a gente convida a galera da militância, da luta negra na década de 70, 80, para falar das suas perspectivas e tal. E questionar a nossa posição, né? Porque a gente está vendo muita garotada aí, geração internet, achando que inventou a roda e chegou ontem no rolê. A gente tem visitas guiadas, a gente tem a pretensão de comprar um território, fazendo esse território um lugar permanente de lazer, de cultura, de profissionalização das pessoas e tal. E o Wakanda É, Madureira bacana. acontece 2 meses no Parque de Madureira, dentro da Arena Carioca Fernando Torres. A gente tem atividades comerciais, então a gente tem os empreendedores que vendem essas paradas e tal. É R$ 2 a entrada, você pode levar cerveja. A gente faz o dinheiro circular, tem teatro, tem atividades educacionais para as crianças. Então é um dia de 11 da manhã até as 9h30 de atividades culturais e educacionais. E o momento da gente se encontrar e se articular, né? Porque quando pega para um, é difícil, mas se pega para 100, pega para 200, a gente tem condições melhores de resolver nossas demandas, né? O Wakanda é sobre isso. O Wakanda é sobre organização. Eu costumo dizer que se a colonização é um movimento de separar a nossa família, o Wakanda é um desejo de que a nossa família se reúna, se organize e trabalhe em prol do nosso progresso. Porra, maneiríssimo, maneiríssimo. A próxima edição que tiver, assim que passar essa situação aí de isolamento de quarentena, a gente vai dar um pulo lá para poder conhecer e poder trocar uma ideia, tá certo? Pô, por favor.
Deu uma paradinha aqui no som que me ligaram, aí fica mudo, eu saí e voltei rapidinho. Vou tentar ajeitar esse som Tranquilo, aqui. sim, sim, sim. Então é isso, Então, todo mundo está vamos. convidado a conhecer o Wakanda em Madureira e a participar desses projetos que a gente desenvolve lá, né? Ano passado a gente recebeu o prêmio sobre direitos humanos, prêmio Maria Carolina de Jesus. A gente teve a oportunidade de escrever em alguns jornais também e divulgar o que a gente anda fazendo, e não só a gente, mas outras organizações, né? E um dado importante sobre o Wakanda é que o que a gente faz, desenvolve, é a partir da ideia de autonomia, né? Então a gente não pega dinheiro com ninguém, a gente se organiza para fazer o dinheiro surgir e comprar aquilo que a gente precisa, porque a autonomia nos é muito cara, né? Sim, com certeza. É isso aí. Vamos entrar no nosso bate-papo aqui, Jonathan. Vamos Deixa eu que começar vamos. te perguntando sobre uma informação que circula pelas redes sociais, dizendo que existem estudos e dados que mostram que a população negra ela é proporcionalmente mais impactada pelo Covid-19 do que as outras etnias. Isso é um fenômeno real? Isso acontece mesmo? Engraçado que não só é real, mas no início da pandemia se criou um mito de que as pessoas pretas não ficavam contaminadas, né? Isso é engraçado, como isso correu o mundo, né? Fazendo com que pessoas até famosas da indústria pop dos Estados Unidos se manifestassem dizendo, não, gente, pelo amor de Deus, isso não é real e tal, isso é uma ilusão, isso é um mito. Eu fiz um texto há 2 semanas atrás, justamente provocando e falando da importância de que os dados sobre a Covid-19 no Brasil tivesse recorte racial, porque sem isso, sem esses dados, fica difícil a gente pensar política pública a partir das questões raciais, né? E aí, para fazer esse texto, eu dei um passeio rápido, qualquer um pode fazer isso, pela internet e comecei pelos Estados Unidos, já que lá existe uma política de recorte racial sempre clara e sempre necessária, porque os grupos negros já estão melhores organizados e o Estado Sim. americano entende que é necessário fazer esse recorte racial. Aqui no Brasil, a gente tem que lutar para isso, porque o Brasil opera, funciona a partir da ideologia de democracia racial, de que, enfim, não há um problema racial aqui. Então, é sempre uma luta política obrigar que os dados tenham recorte racial, né? E quando se observa o alcance da Covid-19 a partir dos dados raciais, você pega, por exemplo, a cidade de Chicago, né? A prefeita de Chicago, que é a primeira prefeita negra da história, fez o pronunciamento dizendo que, apesar de ser em Chicago 30% da população, os negros são as pessoas, são 70% dos óbitos, né? Então você vê que isso acontece nos Estados Unidos e isso acontece no Brasil. Como que a população negra, em todos os dados relevantes, em todas as situações, ela é a mais vulnerável sempre, né? Por conta de um histórico de opressão racial que a gente fala todos os dias, né? E aí quando a gente olha para a África, os dados são assustadores, né? No texto que eu escrevi, vou até catar ele aqui, tem dados, por exemplo, sobre a quantidade de respiradores, né, no continente africano. Em Burkina Faso, por exemplo, só tem 3 respiradores para 5 milhões de pessoas. Burkina, que inclusive nos anos 80, com o advento do Sankara, né, com a chegada do Thomas Sankara ao poder, ele fez um trabalho importantíssimo de atendimento em saúde, de imunização na população de Burkina, e que depois se perdeu com o atentado em cima dele, né? As histórias da liderança negra no mundo é uma história de morte, né? A maioria da liderança negra ou é morte, ou é morta, ou é presa. E com Sankara não foi diferente, né? Um cara extremamente habilidoso politicamente, um cara que constrói o restabelecimento do orgulho africano, inclusive mudando o nome, né? Enfim, as lideranças negras ao longo da história, elas são sempre paralisadas pela morte, né?
sempre, né? Isso é uma constância. Outros dados referentes aos respiradores, na Somália, tem 15 leitos de UTI para cada 15 milhões de pessoas. Malawi são 25 para 17 milhões de pessoas em Uganda. Então a gente vê que como a África tá vulnerável em relação a essa pandemia, saca? Porque a África vive uma história de expoliação, de exploração que de 1.500 anos, né? Começando pelos árabes, depois pelos europeus, né? Sim. E como isso se mantém também, a gente precisa dizer isso, a partir de alianças das elites africanas, corruptas, colonialistas também, né? Que acaba reproduzindo uma lógica colonial, pensando só em si próprio e não na libertação do continente africano, né? Outro dado importante também é quando a gente olha para a China, né? Estava conversando isso no grupo de WhatsApp, né? Como na China tem acontecido constantemente violências e tal contra as pessoas negras acusadas de serem elas as provocadoras da nova onda de contaminação de Covid, né? Pois é, uma situação que é até inexplicável do ponto de vista sanitário, mas que tem muito de pano de fundo a questão racial, né? A questão étnica. Ainda mais por na China, em todo o Sudeste Asiático, o negro ser um, entre aspas, corpo estranho ali naquela sociedade, por mais que já exista ali há alguns séculos, por mais que já tenha havido as trotas, é, Sim. o, a circulação de pessoas, mas tanto que o negro nessas regiões do Sudeste Asiático, ele sequer é retratado, né? E lá também acontece processo de branqueamento, né? Da história da presença negra no próprio Oriente, né? É complicado, o racismo é uma coisa que insiste em todos os lugares do globo e a gente precisa pensar como que essa estrutura se movimenta na história e se manifesta nas particularidades desses países, né? A única a organização a União Africana se manifestou em relação ao que tá se passando na China e tomara que isso tenha visibilidade e movimento do governo chinês para impedir essas violências, né? A União Africana é é uma instituição importante, infelizmente, né? As nossas contradições, né? Que a gente, quanto povo preto, tem que administrar na nossa história. A União Africana, que estava sendo desenvolvida pelo Gaddafi, né? Morto na Sim. gestão do Obama. É isso, né? Como que ao longo da história também o nosso povo é sempre usado para impedir avanços fundamentais, né? E a União Africana se manifestou. Aliás, União Africana esta que considera a diáspora negra, e aí os pretos do Brasil, Estados Unidos, como parte da sexta região de África, né? Então a África nos considera africanos também, isso é importante, porque pode ser é um dado importante para a organização global das pessoas pretas, já que elas são violadas em qualquer lugar do mundo só por serem pretas. Importantíssimo, importantíssimo ressaltar isso. Agora, eu queria falar um pouquinho mais da África. A gente vê em outras regiões que os números são atualizados constantemente em escala global, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na China. E na África, em relação ao restante do mundo, a atualização desses dados de Covid-19, ele vive um certo deserto de informações. Os dados do coronavírus no continente africano, eles não chegam às outras regiões do mundo. Na sua opinião, como é que isso pode ser explicado? Cara, de várias formas, né? Eu acho que há um desinteresse político em relação às informações sobre morte em África. Então, há uma construção política que toma a Europa como mundo, como centro do mundo. Então, é para lá que se volta os olhos. E há a questão da dificuldade mesmo de produção, desenvolvimento industrial de África, né? Então, que é o mesmo problema que o Brasil tem passado, né? A incapacidade da indústria brasileira de produzir para o seu próprio povo
os utensílios que são fundamentais nessa pandemia, né? Por conta de projetos coloniais que não visam autonomia, né? E autonomia de qualquer lugar no mundo tem a ver com ciência, tem a ver com indústria. Então, essa eterna dependência, saca? É o que dá a manutenção dessa impossibilidade do próprio povo africano dar conta da sua necessidade hoje em dia, né? É A, basicamente aquilo a, que aproxima a África e a América do Sul, né? É a manutenção dos países dessas regiões e dos povos dessas regiões como produtoras do capitalismo dependente, né? Quando um país dessa região, como por exemplo a Líbia de Gaddafi, ou a África do Sul, ou mesmo Burkina Faso, ou aqui no caso da América do Sul, Brasil, ou no caso mais recente, o caso boliviano, quando esses países estão chegando num momento de romper essa dependência do capitalismo, começar a pensar em si próprios, eles estão sabotados. Né? Basicamente é o que acontece na história da África e na história da América do Sul há muito tempo. exatamente, né? A dimensão do imperialismo, né? Nesses processos e tal. E não há solução fora da busca por independência econômica, saca? Em relação aos países centrais. E aí você pega, por exemplo, cara, máscara, esses utensílios de EPIs, são utensílios de baixo valor agregado, de baixa necessidade de ciência, saca? Que a gente poderia fazer, isso quer dizer emprego, isso quer dizer autonomia. E a gente se vê dependente, quase total, quase global, da China. Como a gente está, como a gente está vulnerável, né? Como as nossas políticas geram vulnerabilidades que são de muito fácil resolução, né? Pois é, com E não certeza. está Agora falando de vamos fazer trazer. satélite, ele está falando de fazer EPI, pô. Está falando de fazer máscara. Não é É nenhuma que é o coisa básico do básico, né? gera sofisticação, né? Como as nossas, É, como as nossas dependências estão no mínimo, nos mínimos detalhes. E como a gente tem que pensar em políticas que rompam com isso de forma fundamental, sabendo que os países centrais vão sempre reagir a isso. Né? Então a gente precisa estar ligado que o bagulho é sério. sim, com certeza, muito sério. Agora vamos trazer esse papo aqui para a realidade brasileira, né? Ao contrário do que é recomendado pela OMS, o Brasil não testa em massa a população para atualizar os seus números de Covid-19. Tem vários estudos aí dizendo que os números do Brasil estão defasados entre 7 e 15 vezes. Pode ter até 15 vezes mais casos é, de coronavírus na população e até 15 vezes mais mortes, e a gente já chegou num número de quase 2.500 mortes, né? E isso na população pobre, que é onde a população negra está majoritariamente incluída, isso é ainda mais dramático porque parece que o povo está sendo jogado à própria sorte, né? A gente pode afirmar que essa defasagem de testagem, ela é uma prática de necropolítica. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse papo de necropolítica? Cara, às vezes eu acho que o Brasil não testa mais porque o Brasil, guiado pelo Bolsonaro, fica nessa onda de negacionismo, né? Parece que a gente não quer ver a realidade. Parece que é interessante para quem está dirigindo a política brasileira não se deparar com a realidade, né? E aí ficar negando essa realidade. Enfim, é absurdo em cima de absurdo, né? A necropolítica é um conceito do filósofo chamado Achille Mbembe, que inclusive deu uma entrevista no Globo sobre a pandemia, super importante, super indico, só dá um Google que a galera acha. E ele vai dizer, o conceito dele anda muito paralelo com o conceito do Foucault, chamado de biopolítica. Eu vou falar do Foucault primeiro, depois eu vou para o Achille Mbembe, Tá que eu certo. acho que fica mais fácil compreender. O Foucault vai dizer que o poder na época dos grandes reis, na época do absolutismo, o poder real se manifestava fundamentalmente pela capacidade, pela autorização que os reis tinham de matar. Então, da onde que vinha o poder real? O poder real porque o rei podia, diante de um súdito, condenar ele à morte. Mano. Então, o rei tinha esse poder de gerência da morte das pessoas.
E aí, quando você tem um salto, a crítica de todo o absolutismo, a Revolução Francesa, dessa sociedade moderna, você vai ter Foucault vai dizer que você vai ter um movimento não para gerir a morte, mas para gerir a vida. Então você vai ter toda uma vontade de saber e de poder voltado, por exemplo, para saneamento básico, para controle de natalidade, para controle de mortalidade, para a questão sanitária, isso no mundo todo. Só que Foucault vai dizer que o exercício da morte não para. Só que agora ele opera não diretamente, não com uma cartada do rei, olha só, você está condenado à morte, mas não deixar morrer. Esse deixar morrer, ele é realizado de várias formas. Por exemplo, a gente sabe que 80%, 70% das doenças no mundo hoje tem a ver com saneamento básico. Sim. Então você resolve muitas doenças que as pessoas têm com esgoto, com saneamento básico, com água encanada, tudo isso. Então, quando o Estado olha lá o seu orçamento e resolve, por exemplo, fazer saneamento básico numa determinada área, sei lá, vamos pegar o Rio Centro, né? Um bairro novo, e não faz na Maré, o que ele está dizendo é que aquelas pessoas que moram na Maré estarão mais suscetíveis a doenças. É como se o Estado organizasse a sua economia e aí puxando para a Schilling-Member, para administrar a morte. Existe um cálculo de morte que o Estado administra, fazendo com que pessoas fiquem mais suscetíveis a potências de morte. Por exemplo, quando o Estado resolve construir um hospital de referência numa determinada área e não faz em outra, o que ele está dizendo é que as pessoas dessa outra área não vão ter acesso à saúde. Quando ele constrói uma escola num lugar e não constrói em outra, ele está dizendo que as pessoas dessa outra área não vão ter acesso à educação. Então, tudo isso são formas de administrar a morte. E essa administração fica muito visível quando a gente olha para os dados da Covid. A Covid-19 é uma doença que veio para o Brasil a partir das classes altas, que vieram da Itália e da Europa. E nessa classe alta, você vê que o número da morte, se comparado às classes, a favela, que agora é onde a Covid vai, a diferença é brutal, saca? Você pega o dado lá de São Paulo, da Brasilândia. Eu até peguei ele aqui, que a galera Eu vi esse dado hoje, comparado, se eu não me engano, com o Morumbi. Exatamente, né? Vou tentar achar aqui. A diferença, na Brasilândia foram 89 casos e 54 mortes. Enquanto o Morumbi são 297 casos confirmados para 7 mortes. Na Brasilândia, mais da metade das pessoas que pegam Covid-19 morrem. Ou seja, há uma administração da morte, saca? E até o surgimento das favelas diz dessa necropolítica, né? Porque a gente sabe que as favelas vão surgir depois do movimento de bota abaixo, onde você tem toda a reforma da cidade do Rio de Janeiro, baseada em Paris, lá com o Pereira Passos, e com a gerência sanitária do médico Oswaldo Cruz, que vai olhar para o Rio de Janeiro e vai falar, ó, essa cidade precisa de vias para passar ventilação, os cortiços são áreas de manifestação de doenças, de epidemias e tal. Então a gente precisa renovar essa cidade para que haja nela uma condição melhor de saúde. E aí você acaba com os cortiços. E para onde essas pessoas vão, né? Você tem toda uma promessa de dar casa, de alocar essas pessoas em moradias salubres. Só que essas pessoas, mais uma vez, desacordadas pelo Estado, são obrigadas a ocupar as favelas. Aí nasce o Morro da Providência com esse nome, né? Cadê a providência de alocar as nossas casas? Ou seja, há muito tempo se sabe sobre a necessidade de saneamento básico na manutenção da saúde, saca? E aí você reforma uma cidade com esse argumento, mas nessa reforma você permite que pessoas se deslocam para áreas e construam habitações sem salubridade, sem prestar atenção nas necessidades sanitárias. O resultado está aí, né? Sim, isso até porque quando a pessoa sai do centro urbano e ela periferiza, ela vai ocupar um outro lugar, ela, antes de pensar na questão sanitária, ela tem que pensar em outras coisas que são mais urgentes para ela. O primeiro passo eu preciso de um lugar para morar. O segundo, eu preciso morar num lugar
onde eu possa exercer um trabalho. Eu preciso morar num lugar onde eu tenho uma possibilidade de atendimento de saúde, de dar educação para os meus filhos, de ter um transporte rápido, fácil. Tanto que, assim como a Providência, que era muito próxima à Estrada de Ferro, os principais locais ocupados, habitados, acompanhavam a linha de trem, né? Tanto a Leopoldina quanto a Deodoro. Exatamente, você vê o desenho das favelas no Rio de Janeiro, elas estão totalmente coladas, né, no trem por conta da necessidade de trabalho, né, de deslocamento, como você tá bem tá dizendo, né. A gente precisa se atentar que há uma administração da morte e essa administração tem um recorte racial como algo fundamental, estruturante, né. As pessoas pretas são as pessoas mais vulneráveis, mais próximos da morte, né? Mais próximo daquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar de vidas desperdiçadas, né? E isso se dá no continente africano, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo. Porque o racismo tem a ver com isso, né? Tem a ver com a marcação fenotípica, com o fenótipo, né? E com acesso aos bens sociais e culturais, ambientais, simbólicos dispostos no mundo, né? É sobre isso, né? Racismo é sobre um grande medo das pessoas brancas europeias de sucumbir geneticamente e sobre uma estrutura para controlar todos os meios sociais, culturais, simbólicos, materiais dispostos no universo para a manutenção das suas próprias vidas e para as vidas dos seus. É sobre isso o racismo. Esse é Então, o medo racismo é de uma coisa perder o domínio. Racismo é uma coisa que existe desde quando as pessoas brancas surgiram e contaram as pessoas pretas no mundo, né? Racismo é uma coisa antiguíssima, não surge com o processo colonial, como bem escreveu o Cheikh Diop, como bem escreveu a doutora Frances Kraussels, como bem escreveu Carlos Moore em Racismo e Sociedade. Então a gente precisa entender a natureza do racismo para a gente tentar dar soluções, se é que tem solução para essa desgraça, né? Porque é uma desgraça de todo mundo, porque é na diversidade que está a riqueza humana fundamental, né? Porque somos diferentes, que a vida é bacana, é possível, é ativa, é bonita e é humana, né? É na diversidade que habita a humanidade de forma fundamental e o desenvolvimento da humanidade, né? Isso aí, tá certo. Ô, Jonathan, eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui a gente na nossa live. Tem muita mensagem chegando, muita mensagem de apoio para o trabalho que você está fazendo também. Eu não consigo acompanhar muito rápido, até porque se eu acompanhar muitas mensagens, eu acabo não dando atenção ao debate como ele precisa ser feito, né? Mas aí tem mensagem aqui, Jorge dos Santos, professor Renato Carvalho, Cris da Paz, o Wallace Borges. Tem uma pergunta do Wallace que ele mandou aqui, que daqui a pouco eu vou fazer. Mas eu queria entrar no papo de auto-organização do povo negro para enfrentar esse momento de Covid-19, né? Como você mesmo falou no início da nossa conversa, tem várias iniciativas, tem vários grupos que estão se organizando, mesmo aqueles que estão alijados da presença maciça do Estado nas comunidades, nas favelas, para poder superar esse momento de pandemia, superar o Covid-19 e evitar que ele se alastre dentro das favelas. Como esses grupos eles podem se organizar, criar redes, compartilhar informações para facilitar o cuidado da população negra nesse momento complicado que a gente está vivendo. Eu queria novamente repetir o que você falou e reforçar que o que há de movimento em favela é organizado pelos próprios favelados, né? Isso é importante dizer, como o nosso povo está se movimentando e como não tem a presença do Estado, né? E, inclusive, eu estava ouvindo uma fala de uma mulher responsável pela executiva dos Médicos Sem Fronteiras na América Latina, dizendo sobre a grata surpresa que ela teve quando ela tomou contato com algumas favelas
do Rio de Janeiro e São Paulo, e como essa galera estava fazendo das tripas corações para atender as necessidades das pessoas, né? E se organizando para resolver essas demandas, né? Porque isso é um dado muito concreto do nosso povo e um dado político de tecnologia fundamental. Porque a colonização espalhou, dividiu a nossa família tribal e nos obrigou a viver e se reconstituir em outro território a partir de outros signos simbólicos, a partir do signo concreto da violência como presença cotidiana. E a gente, para sobreviver nesse território, precisou reinventar uma ideia de família que não é uma família nuclear, mas é uma família comunitária. É por isso que no movimento negro a gente se chama de irmão. É por isso que quando a gente é apresentado a mãe de alguém, rapidamente vira tia. Como pra gente é insuficiente chamar de amigo, a gente já vira logo primo, já vira logo parente, porque isso são as tecnologias que a gente usou e usa para sobreviver. E essa união e essa solidariedade tem sido aquilo que tem dado algum alento, ainda insuficiente, porque a gente precisa, obviamente, de Estado, mas é um movimento das pessoas e um movimento bonito que é preciso ser valorizado e ajudado. Então, se engajem no que está sendo feito nas favelas, ajude. Se não tem dinheiro, compartilha, e é isso. Existem. Acho que uma coisa que a gente precisa conversar para as pessoas pretas é da nossa necessidade emergencial de pensar o dinheiro. Saca? A gente tem muita dificuldade de lidar com o dinheiro por causa de um montão de coisas, seja por causa da falta de grana mesmo, na nossa experiência nesse território, seja por uma perspectiva cristã, saca? Que vê no dinheiro um problema, claro, só quando está no nosso bolso, né? Obviamente. Mas a gente precisa lidar com o dinheiro. As pessoas pretas no Brasil, apesar de serem as pessoas mais desempregadas, que têm a renda menor, são as pessoas que consomem cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Então, esse dinheiro precisa servir à nossa manutenção. Um dinheiro na comunidade judaica, por exemplo, antes de sair da mão dos judeus, passam por 19 mãos os dias. O nosso dinheiro vai para as Casas Bahias em 6 horas, tá ligado? Pega na nossa mão, já guia. Já guia para o chinês, já guia para o português. Então, a gente precisa fazer com que o nosso dinheiro seja utilizado no nosso próprio consumo comunitário, fazer com que o dinheiro circule, porque o dinheiro circulando gera emprego, enfim, gera condições melhores de sobrevivência no mundo, ainda assim no mundo capitalista, né? Porque é isso, é ele que está aí. Então a gente precisa dar conta de sobreviver. Então a gente precisa criar organizações que ensinem o nosso povo a lidar com o dinheiro. A gente não sabe fazer isso. A gente precisa aprender. O filho do judeu aprende cedinho a mexer com grana, a mexer com economia. A gente precisa fazer isso, porque se a gente estivesse mais organizado em relação a isso, hoje a gente teria mais condições de juntar grana e ajudar o nosso povo, a nossa comunidade, porque, ao fim e ao cabo, a gente só tem a gente mesmo. E a gente precisa tentar auxiliar os mais velhos nesse processo, né? Tentar fazer com que as nossas casas, apesar de madeira, apesar de pequena, tenham um mínimo de ventilação. Então, mano, vamos quebrar a parede, fazer o buraco de parede, porque é sobre isso, é sobre vida e morte, né? E se ajudar de forma fundamental. Eu digo sempre, eu estava numa live ontem com o Roger Cipó, e eu falei sobre a responsabilidade de cada um na construção da nossa liberdade coletiva, né? E aí não precisa fazer muito, não. Pega o que você sabe fazer e divide, mano. Sabe costurar? Divide. Sabe ler e escrever? Divide. Ensina alguém a ler e escrever dentro da sua comunidade. Sabe costurar? Pega meninas e meninos, ensina a costurar, dá uma possibilidade de trabalho para as pessoas. Divide o que você sabe, saca? Porque o que você tem, o que você é, só foi possível por conta de uma história de luta coletiva, ancestral, que a gente precisa dar conta e devolver, saca? Então, acho que se a gente começar a se responsabilizar mais sobre o destino da nossa gente, a gente consegue caminhar de forma mais veloz, de forma mais
firme, mais concreta para as nossas necessidades que são diversas e amplas, né? Então a Isso ajuda que aí. tem que fazer é se associar às pessoas que já estão organizadas e tentar organizar as pessoas que não estão organizadas. Porque a palavra fundamental é organização. Organização, organização, organização. Sempre. Sem organização, não adianta, não rola. A gente não consegue dar conta das nossas demandas, saca? Então Tá é isso. Pega certo. o que Deixa você eu tem, pega o trazer. que você tem e divide. Tá certo. Deixa eu trazer a pergunta do Wallace aqui. Acho que tem muito a ver também com a organização do Wakanda em Madureira. Qual vai ser o futuro do entretenimento social pós-pandemia? Como é que se enxerga isso? Eu tava conversando com a equipe do Wakanda sobre isso, né? Sobre como os eventos, as festas, o teatro, o cinema serão os últimos a voltar dentro desse processo, né? E aí a gente enxerga com muita apreensão, por um lado, mas com esperança, por outro, de que a humanidade vai conseguir desenvolver quanto antes, daqui a um ano, 8 meses, uma vacina que vai nos permitir voltar em algum nível para a normalidade. Mas eu acho que é uma pergunta difícil, né? Como responder isso? Cara, não, não sei, não sei. Mas a gente está tentando reforçar a nossa presença nas redes sociais, né? E aí tentar cumprir um papel que o Wakanda tem, que é o papel de educar nossa gente a partir dos nossos teóricos, a partir das nossas experiências culturais, simbólicas e tal, tentar voltar para o mundo virtual, que é uma coisa que a gente quis sair, né? O Wakanda é sobre sair do mundo virtual e agora a realidade nos obriga a voltar para o mundo virtual, mas é isso, né? É isso. A realidade é a realidade. Não dá para querer fugir dela igual o Bolsonaro, tem que lidar com ela com esperança, com otimismo e tentando criar caminhos para que a gente possa sobreviver, né? Porque o Wakanda gera grana para um montão de trabalhadores, tem a galera que vai lá montar a lona, tem a galera que vai levar as cadeiras, tem a galera do bar, tem a galera da segurança, tem a galera da elétrica, tem a galera das barracas. Todas essas pessoas vivem fundamentalmente de grandes eventos, né? Então a gente está falando de como essas pessoas também vão sobreviver nesse processo. A gente vai ter que tentar achar respostas coletivas para dar conta disso. Mas eu acredito que não vai durar muito, não. Sei lá, uns 6 meses a gente volta de máscara, ficando longe, sei lá. Não sei. É isso aí, Mas máscara é no difícil rosto responder isso. e partindo para a luta, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, É isso aí. é isso, né? É muito difícil, é muito doído ver como o povo negro no mundo todo é o povo mais frágil, né? Então, toda vez que bate, qualquer coisa que bate pior em nós, né? E a gente precisa cada vez mais se responsabilizar também sobre isso e nos organizar, né? E conseguir dar resposta para as nossas necessidades. Não dá mais para ficar esperando que caia do céu ou que o outro faça porque o outro não fará. Marcos Garvey já nos alertou que nenhum povo faz o trabalho por outro. Nenhum. É isso. Então, Jonathan, muito obrigado por você ter participado dessa live aí junto com a gente. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que mandou apoio aqui no bate-papo do nosso Instagram. Jonathan, vou abrir para você, aproveitando esse retorno às redes sociais, esse retorno à internet e tal. Faz a tua divulgação aí, divulga as suas redes, divulga as redes do Wakanda em Madureira. Não, eu queria primeiro agradecer ao convite. É uma oportunidade incrível de trocar, de aprender. E agradecer a geral que está aí presente na live. É foda, vocês são foda. E dizer que eu leio sempre a Utopia. Adoro esse nome, Utopia. Porque a gente precisa restabelecer sonhos grandiosos
para o nosso futuro. A gente precisa restabelecer os sonhos e de grandes futuros para a humanidade, para a nossa gente e tal. E utopia é uma coisa que me comove. E eu sempre leio os textos de vocês e sempre me dá visões importantes sobre a realidade, visões diversas da hegemonia, né? Das grandes narrativas que existem por aí. E esse trabalho é sempre importante. É sempre importante centrar no diálogo, porque é só a partir do diálogo honesto, verdadeiro, que a gente avança e melhora. Então, eu queria agradecer esse espaço, esse convite, e dizer que o Wakanda em Madureira está lá, uma página, Wakanda com W-A-K-A-N-D-A, Wakanda in, E-I-N, Wakanda em Madureira. Sigam lá, e quando tiver Wakanda, vão, porque é incrível. Não é porque eu que organizo, não. É porque é incrível mesmo. É bonito ver o nosso povo junto, reunido, celebrando a vida, celebrando a melanina em completa harmonia de solidariedade e amor. Isso é bonito. E é muito potente. Então sigam lá, me sigam, estamos juntos, sigam a Utopia e vamos juntos pensar e construir alternativas para o nosso povo e para a nossa gente. É isso. Os momentos de crise são os momentos fundamentais também para a gente dar saltos de qualidade ou não, né? Ou não. Vai depender do nosso trabalho e da nossa organização. É isso. Obrigado, Diego. É isso. Foi um prazer. Pô, eu que agradeço, a gente chama de Jojo, né? Até porque também é próximo da gente ali e tal. E, pô, toda vez que a gente puder fazer essa troca, vai ser muito importante para a gente também, porque a gente aprende com você e com as pessoas que trazem essa materialidade, né? Vamos fazer essa live lá no Wakanda também, em Madureira. A gente reverte. E eu que fico te perguntando. Vambora. Vambora. É isso aí, valeu. Tamo junto e vamos continuar daqui pensando caminhos, pensando futuros e trabalhando para construí-los, né? Porque isso não vem do céu, isso requer trabalho, isso requer persistência, isso requer, sobretudo, organização e compromisso. Precisamos ter compromisso com o nosso futuro e dar conta de tanto trabalho, de tanta coragem que os nossos ancestrais fizeram para que hoje pudéssemos ter um mínimo de liberdade. É isso. É isso aí, tá certo, valeu. Terminando essa live aqui, né, com o Jonathan Raimundo, agradecer mais uma vez, pedir para você que acompanhou a gente, para você que está acompanhando num outro momento, que não foi a da transmissão ao vivo, para curtir as nossas páginas no Instagram, curtir o nosso canal no YouTube, compartilhar os nossos conteúdos, interagir conosco para que a gente possa construir a nossa utopia baseada naquilo que Darcy Ribeiro sonhou para o nosso povo, que é casa, comida, remédio e trabalho. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.